Sejam bem-vindos no primeiro encontro desse novo ciclo astrológico, plantando as sementes do próximo ano, 12 sementes, 12 energias diferentes, todas elas presentes dentro de cada um de nós, sendo manifestadas dentro de cada um de nós. Existe uma balança que, unindo a energia predominante, que seria a energia do mês do nosso nascimento, mais a combinação de todas essas 12 energias, que são representadas pelas 12 tribos, subindo num nível mais elevado, que em combinação com um trabalho que é a manifestação de um sistema que nós incorporamos naquele primeiro livro que nós lemos, que era o Bereshit, aonde o equilíbrio das 3 colunas, esse sistema operacional, onde existe um lado da direita, da misericórdia, combinado com o lado esquerdo, do julgamento, em equilíbrio, em 2 níveis. Primeiro, o equilíbrio entre essas 2 forças, e depois o equilíbrio da manifestação aqui embaixo. Eu me refiro, então, a Hesed, Gevurah, Tiferet e Esod. Nós unimos tudo isso e ainda vamos trazer aquilo que já aconteceu antes mesmo da gente se reconhecer como essas criaturas, que hoje cada um de nós tem um nome que representa um recipiente, mas em algum momento, dentro dessa nossa evolução, nós tivemos, quem sabe, outros nomes, e somos o resultado de uma divisão de muitos recipientes que se desdobraram, que vieram ainda de um único recipiente original, físico, por assim dizer, o recipiente físico, que é Adão. Então, nós aqui somos o resultado de tudo que aconteceu entre esse primeiro recipiente até chegar onde nós estamos hoje, e estamos reiniciando um novo ciclo, repetindo, para poder reconhecer o que talvez não foi feito da melhor forma possível, fazer a correção, fazer a limpeza de um tikkun. Vou usar essa palavra limpeza porque ela está diretamente relacionada com esse livro que nós vamos começar a falar sobre ele hoje, o livro Vaikra, Levítico. Então, essa palavra limpeza e purificação, ela é a linha dessa leitura, né? A principal essência, né, dessa leitura, desse livro que nós vamos começar. Então, vamos entender que nós fazemos parte de algo muito grande e que, no nosso mundo físico, nós estamos tão ocupados com as nossas tarefas que a gente esquece de tudo isso e parece que nada disso é verdade, porque a gente não enxerga. E aí a gente vai levando a nossa vida e seja o que Deus quiser. Não é isso que a gente sempre fala? Mas quando a gente está aqui repetindo, a gente não vai dizer seja o que Deus quiser. Podemos até dizer seja o que Deus quiser, mas seja o que eu fizer. Isso é o principal. Ser responsável. Nós acabamos o último livro, o livro do Êxodo, que, em resumo, põe para mim a minha relação com esse divino. Eu entendo se eu sou próxima do meu Deus, do meu Criador, ou se ele está distante de mim. Nós ficamos durante muitas semanas, 10 semanas, de 8 a 10 semanas, de 8 a 12 semanas, trabalhando esses conceitos e
agora nós estamos preparados a entrar numa nova etapa, coincidindo com esse novo ciclo que está entrando e com essa nova energia do mês de Nissan, de Áries, que também está se apresentando. Vou deixar, então, essa vela que representa o nosso estado de presença aqui do lado. Ela está aqui nos acompanhando. E, então, agora nós vamos dar início a mais uma etapa dessa jornada na leitura desse novo livro. Sabemos que cada livro representa um nível de dimensões que cada ano nós também percorremos. E quando nós entramos neste livro, nós estamos entrando na dimensão de Binah. Binah, que é uma das sefirot superiores, que representa o paraíso, representa essa pureza, representa o perfeito, a materialização desse perfeito, e representa esse retorno para esse lugar onde nós queremos estar quando a gente tiver cumprido o nosso trabalho, quando a gente conseguir limpar todas aquelas pendências, todos aqueles nós que nós acabamos deixando por aí, essas cordas que nós fomos criando, que foram nos unindo a outras pessoas, através das experiências que passamos por nossa vida. E nós temos que estar muito conscientes, sempre, que cada pessoa que se apresenta à minha frente, ela não está se apresentando por acaso. Ela é a minha melhor chance de correção naquele momento. O Rava Schlag falava que a pessoa que está na vida e ela desiste de entrar nesse processo de transformação, a pessoa que faz essa opção, que ela pensa, agora eu já cheguei no meu ponto, já fiz o que era para ser feito, acabou-se. Ela está criando para ela mesma uma sentença de morte, e esse é o processo do envelhecer. Quando eu quero limpar, quando eu quero purificar, quando eu quero corrigir aquilo que está errado, então eu quero transformar, eu vou ter aqui vários sinônimos que, em síntese, eu quero purificar, e se eu purifico, automaticamente o que vai acontecer? A luz vai habitar em mim. Nós aprendemos isso nos nossos últimos encontros. Esse livro, que é o terceiro livro, e por isso eu trouxe para vocês que ele está representando este terceiro nível, a primeira paraxá deste livro, que leva o seu nome, que vai Kra, quer dizer, e ele chamou. Assim está traduzido, mas no hebraico ele nem tem essa letra E, e ele aparece ali só chamou Moisés, não tem esse E, ele, é só direto, na tradução eles acrescentaram essa palavra. E aí a gente vai, então, entender que se nós estamos falando de Binah, e essa é a primeira, e a gente sabe que a primeira palavra tem a essência de todo o livro. Nós estamos falando aqui, então, de um chamado. Que chamado é esse que nós estamos falando? E quem é esse que chama? Esse chamado é um chamado que, dentro da história literal, é um chamado do Criador a Moisés. Está sendo feito, a partir de agora, durante todo esse livro,
o tabernáculo está pronto, ele vai ser inaugurado, e está sendo feita a descrição do trabalho dentro do Mishkan, dentro desse templo portátil, que foi construído para que a luz habitasse, para que o Criador pudesse habitar dentro dele, e ele servisse de gerador de energia, de luz para todo o planeta. E então agora nós vamos entrar nesse livro que descreve exatamente como é todo o serviço do sacerdote dentro desse templo portátil. Então é um livro que fala sobre todo tipo de sacrifício. De que forma fazer o sacrifício? Como executar o sacrifício? Como o sacerdote deve executar todo o processo do sacrifício? Quais animais, como fazer, tudo está sendo descrito. Agora, primeiro, nós estamos em pleno século XXI. Não existe Mishkan, nem templo sagrado. Se a gente levar esse contexto, vamos entender, é um contexto que está caminhando em paralelo dentro desse calendário cósmico, que eu vou passar aqui para vocês poderem acompanhar o que está acontecendo, em que momento nós estamos dentro do início desse livro que chama-se Levítico. Vamos iniciar, então, aqui a seguinte situação. Primeiro, Moisés recebe aquele primeiro comando de que ele deve abençoar a lua nova. Lua nova de Ares, que seria o equivalente a Shabat que nós passamos na última sexta-feira. 15 dias depois, na lua cheia do mês de Nissan, acontece o êxodo, Pêssar, a saída. O anjo que vai passar, Passover, que vai pular a casa daqueles que têm o rei na porta, o sangue na porta. Então, essa casa vai ser esse sangue que estava simbolizando um pacto. Então, o anjo da morte passa por ele. Ocorre ali todo um processo que nós vamos estar falando em mais detalhes na semana que vem. E o povo sai. 49 dias depois, na realidade no dia 50, acontece Shavuot, acontece a entrega, né, dos 10 pronunciamentos. E aí, todo o povo hebreu unido dentro de uma única consciência, nunca isso havia acontecido antes, não era a iluminação de um, mas era a iluminação de todos. Uma situação em que existe essa força da união que transforma e que ainda dá mais força, através de uma liderança, entre aspas, democrática, porque isso até então nunca tinha acontecido, um Deus que se apresenta a todos e não só para um único iluminado. Não foi só Moisés que conversou com Deus, todos, de forma democrática, receberam a possibilidade dessa iluminação. Moisés sobe novamente, lá fica 40 dias, quando acontece o pecado do bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas que ele havia trazido, passam-se mais algum tempo, acho que por volta de 2 meses, e aí entramos na lua nova de Elul, que já é energia de virgem. Moisés sobe de novo, e dali a 40 dias ele desce com as novas tábuas, porque nós não estávamos preparados ainda. Ainda existia negatividade, existia correção para ser feita, por isso nós caímos. E aí ele vem
e no dia que ele desce vai ser o dia do Yom Kippur, né? Aí nós estamos no mês de Tishrei. Bom, então, isso tudo aconteceu, aí vai passar um ano praticamente, quer dizer, da saída do Egito, para esse tabernáculo ser inaugurado. Então, existiu todo um trabalho. Nós estamos agora revendo todo esse processo para que a gente possa construir dentro de nós, de cada vez mais pura, esse templo sagrado. E quando nós estamos falando sobre sacrifícios, que é justamente o que esse livro vai estar trabalhando e trabalhando e trabalhando, se já não existe mais templo, porque o Mishkan, quando eles retornaram para a terra de Israel, ele foi, acho que, destruído pelos filisteus por volta de 300 anos depois. Depois nós tivemos a construção do primeiro templo sagrado por Salomão, aí foi destruído de novo pelos assírios 400 anos depois, e aí novamente foi reconstruído e depois foi destruído pelos romanos 400 anos depois. Então, veja bem, nós estamos entrando num ano novo, num ciclo astrológico novo, num livro novo, na inauguração do tabernáculo, que era para ser pura luz, para que a luz possa habitar dentro de nós, e lá vamos nós falar sobre todo esse assunto dessa destruição. Por quê? Porque o Zohar diz para nós que, apesar de levar de forma literal as palavras da Torá, falando sobre ofertas e sacrifícios, quando Moisés recebe o chamado lá dentro da tenda, dessa luz que já estava habitando dentro dele, porque no momento que o tabernáculo ficou pronto, a luz, ela habitou dentro dele, ela incorporou ali dentro, e esse chamado é para falar sobre o quê? O Zohar, então, explica para nós, Rabi Shimon Bar Yochai, fala que este chamado é o chamado do Criador dizendo a Moisés que tanto o tabernáculo quanto o templo sagrado, que todos eles seriam destruídos. O elemento agora, durante todo esse período, que pode ser traduzido como sacrifício, sacro, ofício, ofício santo, virou até lugar comum falar isso, mas como é o assunto do sacrifício dentro de mim? Essa palavra korban, em hebraico. Como eu lido com isso? Como isso está inserido dentro da minha realidade? Porque se eu, no último livro, que foi a saída do Egito, a saída da escravidão, eu entendi que cada um de nós constrói um templo sagrado, que é esse templo que não existe fisicamente, mas que existe internamente dentro de cada um de nós, e a forma que ele é construído, e o quanto ele tem essa fundação firme dentro de cada um de nós, depende não do trabalho do outro, mas do trabalho que cada um faz dentro de si mesmo, a cada momento, a cada pensamento, a cada atitude. Esse templo, esse Deus que está longe ou está próximo, quando eu trago isso para a minha realidade do século XXI, quando eu penso nas minhas ações, não vou falar por vocês, eu vou falar por mim, porque eu caio nessa direto e reto, muito. Pode ser que vocês já estejam muito elevadas e talvez isso não aconteça, se Deus queira que seja assim. Então, eu vou relatar para vocês o que acontece comigo. Quantas vezes, não só dentro da minha família, mas com
pessoas que estão em volta de mim. Eu faço lá uma porção de ações, abro mão de coisas, dedico tempo, dedico, né, assim, no meu esforço, etc, etc, etc. E aí eu falo, puxa vida, mas olha, eu já fiz tanta coisa. Então, eu acho que eu mereço receber alguma coisa em troca. Isso é um nível. O outro nível da mesma história, já que a gente está em aula de cabala, falando de templo sagrado, seja o seu próprio curador, o seu sacerdote sagrado. Quando eu estou cuidando do meu templo, e agora a relação é entre o sacerdote, que faz a conexão e a ponte com o Criador. Se a cabala ensina para nós que não é para ter intermediário nessa conversa, porque afinal de contas, esse Criador, essa centelha divina está dentro de cada um de nós, então a gente não precisa de intermediário para cuidar do nosso templo sagrado. As ações que eu faço quando eu penso nessa relação, nesse diálogo, quanto eu faço ações que eu, na hora, eu não verbalizo direto, eu estou fazendo um sacrifício para receber em troca. Mas nós fazemos isso de forma tão natural que a gente pensa, eu vou me diminuir para que ele tenha compaixão de mim. Eu vou tentar não ter um ego alto, para que ele tenha compaixão de mim e veja que eu sou caridosa. Eu vou fazer ações. Eu estou dentro da minha família. Por exemplo, isso é muito natural e comum de acontecer, por exemplo, com o chefe da família, que fala, seja ele mulher ou homem, mas o chefe é aquele que sustenta a casa. Putz, mas eu abro mão de tanta coisa por vocês, pela família. Quanto que eu não abro mão? Eu guardo recursos financeiros para poder dar esses recursos financeiros para vocês, mas eu acho que eu mereço. Então, quando eu entrei dentro desse modus operandi, dentro da minha consciência, dentro da nossa consciência parece que a gente está caminhando direitinho, porque nós estamos doando, a gente é pessoas caridosas, pessoas que fazem o bem. Ah, eu estou me dando, compartilhando para o outro. E olha como a gente tem que tomar cuidado com o pensamento da manada, porque a gente começa a falar, aí aquilo começa a entrar no automático, a gente já não pensa mais. Fisicamente, só parece ter todo sentido. E a gente aplica isso também quando a gente está falando desse conceito de Deus. Não é à toa que nós ficamos todo o último período trabalhando o conceito de Deus, para chegar aqui agora e entender que se o meu Deus é infinito, o conceito do infinito é muito difícil para minha cabeça aprender. O conceito do infinito, o conceito de Ein Sof, sem fim, é um conceito que a gente não consegue aprender. Porque ele é exatamente o oposto dessa consciência da vítima. Porque a vítima, aquele que se sacrifica, ele está contando com uma quantidade limitada de alguma coisa. Então, ele precisa abrir mão dessa quantidade de coisa para ele poder, né? Ele está cuidando de algo limitado. Mas quando a gente entra no sentido desse infinito, a luz infinita, um criador infinito, esse recipiente da onde vem a luz infinita, que é o puro compartilhar, ele faz o recipiente para o recipiente receber o tempo todo. Então, quando eu penso em sacrifício para receber,
estou falando com esse Deus. Eu estou falando com outro Deus. Eu não estou falando com Deus que é amor infinito, porque ele não conhece outro amor. Amor sem condição. Tanto faz se eu errei, se eu não errei, se eu sou pecador, não sou pecador, se eu sou assassino, não sou assassino. O amor dele não muda. Então, se eu sigo essa lógica, por que é que eu tenho que sofrer? Por que é que eu tenho que abrir mão de coisas para eu poder receber essa misericórdia que eu penso que essa é a forma de eu receber? Será que eu preciso fazer isso por isso? Será que esse é o caminho que a minha consciência faz? E esse caminho que a minha consciência faz é o que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Não é à toa que nós estamos no mês de Nissan. Abraão era ariano. Porque só um ariano pode ter esse impulso e essa força para sair fora de todas as ideias vigentes, todas as normas vigentes e dizer: isso tudo não serve mais, e lutar contra o mundo, porque foi isso que ele fez. Ele lutou contra essa consciência da vítima e da escravidão. O principal trabalho desse período, unindo esse livro levídico como sendo o resultado do êxodo, é se sair de um ponto que me escraviza e que me tiraniza, através do conceito do divino. É um Deus que pune, que castiga, e eu entro numa nova consciência, que é essa consciência que a Cabala traz, que Abraão patriarca traz, em que me coloca como sendo o responsável pela construção desse templo, e ao ser esse sacerdote, ao exercer o serviço sagrado de levar essa oferenda, de levar essa oferta, de levar esse sacrifício, o que é que eu estou fazendo? Eu não posso imaginar que eu estou querendo tirar algo que pertence a mim para doar, para eu me sacrificar. Mas eu preciso levar algo que está dentro de mim, ao invés de eu me sacrificar, para eu me aproximar deste sagrado que é o meu Criador e essa luz infinita que se apresenta dentro desse recipiente que é esse nosso planeta, porque são várias dimensões paralelas. Durante esse trabalho do sacerdote, se cada um de nós é um sacerdote, construindo esse tabernáculo dentro de si, nós vamos estar fazendo um trabalho de purificação e limpeza. Vamos lembrar que daqui a pouquinho, quando acabar as 12 sementes, nós vamos entrar em Pêssar. Pêssar, que é esse início desse processo de colocar uma ordem dentro de cada um de nós, e nós vamos fazer os exercícios da contagem do Homer durante 50 dias, que representa essa saída do Egito, da mesma forma que durante 50 dias o povo andou no deserto até chegar ao pé do Monte Sinai. A cada dia, nós já fizemos anos e anos esse trabalho, trabalhando cada uma das sefirot, esse trabalho interno de purificação, limpeza, para que a gente possa construir lá em Shavuot
esse tabernáculo. Ele já vai estar pronto. Cada vez o nosso tabernáculo vai ser mais sagrado e mais divino. Realmente, o tabernáculo e o templo sagrado foram destruídos. Foram destruídos pela nossa negatividade. Foram destruídos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas aqui nós estamos tendo a oportunidade de reconstruir através da nossa purificação. E essa purificação vai acontecer não através do sacrifício, não através da dor e do sofrimento, mas através de um processo de aproximação e purificação. Porque cada vez que eu conseguir tirar de dentro de mim uma casca, cada corda que eu conseguir tirar e cortar, conseguir liberar, cada correção que eu conseguir fazer, eu consigo chegar e transformar o meu recipiente em mais sagrado. E o que acontece quanto mais limpo estiver o meu recipiente, o que a gente aprendeu em Terumá Tetzaveh? Eu habitarei dentro deles. Eu habitarei neles. A palavra foi neles. Então, essa entrada desse novo livro, unindo a essa energia desse novo mês de Nissan que está se apresentando, é perfeita em todos esses aspectos. Vamos usar esse fogo de Áries para purificar o nosso recipiente, ao invés de jogar o nosso recipiente dentro da fogueira e ele ser consumido como um fogo consome. Porque se a gente pensar naquele Dr. Masaru Emoto, dependendo do que eu como, dependendo das minhas palavras, dependendo das minhas emoções, dependendo do meu pensamento, dependendo daquilo que está em volta de mim, eu vou elevar o meu recipiente sagrado. Ele não fez o Masaru Emoto aquela experiência com a água. Uma a gente mandava boas palavras, a outra a gente amaldiçoava e mudou toda a estrutura básica. É isso que nós estamos fazendo agora dentro dessas sementes. Nós queremos mandar essas mensagens para tratar disso tudo no nível básico do DNA dessa semente. Para que o fogo transmute e eu possa elevar, ao invés de eu ser esse fogo que queima e eu ser consumida por ele. Então, obrigada pela presença de todos vocês. É um mês, estamos iniciando agora um período de muito trabalho e que a gente possa usar toda essa energia que vem de Áries para transformar o nosso recipiente nesse recipiente sagrado, trazer esse rei físico e transformar ele nesse rei lá de Biná, que está no tetragrama, encher ele com essa purificação que vai nos levar novamente para o paraíso e vai trazer a reconstrução desse templo sagrado puro que cada um de nós pode, então, construir. Obrigada para todos.